Vamos falar então com a Maria Eduarda Duarte, @dudaduarte.nutri, da NutriGold, natural de Joinville, nutricionista formada em 2014, fazendo 10 anos já, né? E atende na clínica há 8 anos, especialista em emagrecimento, pós-graduada em nutrição esportiva e cursando endocrinologia em nutrição. Boa noite, Duda. Boa noite. Obrigada pelo convite. Que apresentação, hein? Até cansou. E vamos dar sequência, né, nesse assunto, nesse tema, né, vida saudável, que a gente falou, né, pessoal, procura bastante agora começo do ano, né? Tu teve um silêncio ali em dezembro, que a galera às vezes ninguém quer saber da ninguém gente, quer saber né? de nada, e agora o pessoal retornando. Tá aparecendo bastante gente assim, pô, Nossa. Duda, o que eu faço? Me salva, me ajuda. Não, janeiro vem todo mundo com as metas aí do ano novo, né? Querendo... Acumulada, né? Mas eu fico feliz que o pessoal tá priorizando saúde, né? E tá vindo cada vez mais, procurando por saúde mesmo, em primeiro lugar, né? E a estética como consequência aí. Mas agora janeiro é a maior procura, né? Galera. A gente começou na hora certa, né? A Duda também acompanha a gente aí desde setembro ali, mais ou menos, né? A gente já começou, vamos seguir ali, Vocês começaram numa época muito boa, Meu né? senhor, e aí chegou no verão, já tava... Maravilha! Já tava com a meta batida. Lembrando, a galera até pode olhar lá no Instagram do Ego, tem um antes e o depois meu lá, eu eliminei 12 quilos. 12 quilos, deu muita diferença, fora as circunferências, né? E toda a questão dos exames também, né? Os exames, a melhora da saúde, foi bem legal o resultado. E continuamos, né? Continuamos, que o projeto é longo ainda. Exatamente. Vai mais um tempo aí. E algumas perguntas, né, vão se conciliar do que foi pulado ali pra você agora, né, que acho que é um assunto em comum, assim. Mas também eu queria saber qual que é o perfil das pessoas que te procuram, que costumam te procurar, qual que é o teu perfil de cliente, vamos dizer assim, e das pessoas que até estão te procurando agora, começo do ano, né? Então, nós somos especialistas em emagrecimento, né? Mas o meu público são homens e mulheres que visam emagrecer com saúde, que é o nosso principal pilar, né? Que hoje em dia a gente sabe que tem muitos meios, as pessoas procuram por muitos milagres e, enfim, o nosso lema é priorizar a saúde, por isso que o nosso acompanhamento, a gente faz tudo baseado em exames, né? E que buscam também um atendimento mais próximo, individualizado, humanizado e, enfim, né? Que buscam esse acompanhamento bem de pertinho mesmo, que é como a gente faz lá na clínica. Até teve uma das perguntas que mandaram lá sobre medicamentos e sobre remédios para emagrecer e tal, né? Que esse todo mundo tem dúvida, né, desse assunto. Só que é o mais rápido, né? Chega muita rápido. gente que senta lá pra ti assim, pô, me dá um remédio, me diga um remédio bom aí e tal. Então, tem, mas sabe que, assim, desses anos de atendimento clínico, isso já melhorou bastante, né? As pessoas estão mais conscientes agora dos efeitos colaterais. E antigamente isso também era mais divulgado, né? Hoje as pessoas já sabem um pouquinho mais sobre isso, ou muitos já usaram e tiveram muitos efeitos colaterais, que é bem delicado esse assunto mesmo, porque quando a gente fala, claro, de obesidade grau 1, grau 2, tem muitos casos que, com um acompanhamento médico, é necessária a utilização. O problema é que a maioria das pessoas usam sem prescrição médica, às vezes de mercado paralelo, e é, enfim, misturado com outras medicações, aonde tem, além de muito efeito colateral, o efeito rebote, né, do reganho de peso. Então, ele não trata a causa do problema, né, que teria que ser com dieta, com exercício físico, com hábitos saudáveis. Então, por isso que acaba sendo tão polêmico, assim, né. Tem muita gente que chega lá já com um quadro de obesidade, assim, pra fazer um acompanhamento? Sim, na verdade é o nosso maior público, né, sobrepeso e obesidade. Até o meu público não é o público muito de hipertrofia, de definição muscular, apesar de eu ter especialização em nutrição esportiva, trabalhei por anos em academia, mas eu, enfim, né, me especializei em emagrecimento, então é o meu maior público. Pacientes que precisam perder 15 quilos para cima, né, então a gente tem paciente que tem que perder 30, 40, 45, e, enfim, já tem vários resultados aí. Já muda bastante, né? Já muda bastante. E esse acompanhamento que muitas pessoas até vêm me perguntar, né, mas, enfim, eu já tentei de tudo para emagrecer, como que, né, vocês conseguem aí ter esse resultado, vamos dizer, às vezes 10 quilos em 2 meses, enfim, né? Mas é muito da questão desse acompanhamento próximo que a gente faz, né? Então, o paciente está na clínica a cada 10 dias, a gente acompanha de perto. Então, não deixa o paciente ficar desmotivado. Qualquer dúvida que ele tem, ele já está lá com a gente tirando essas dúvidas. Então, isso ajuda ele no processo. Porque o maior problema para quem, principalmente, trata obesidade é ficar sem ter alguém do lado, né? Então, enfim, né? A primeira dúvida que tem ali, ele já para de fazer ou já abandona tudo. Então, ter esses profissionais perto ajudam bastante. Pois é, eu até ia perguntar sobre isso. Qual que tu acha que é a maior dificuldade para quem quer começar uma dieta, vamos supor? Né? Pô, pegou uma dieta lá, às vezes a pessoa se perde no caminho. O que tu acha que acontece para desistir e não fazer mais, assim?
Então, eu acho que, assim, pensando num público geral, né, eu acho que é essa questão de, às vezes, não ter um acompanhamento ou não ter consultas próximas, porque, às vezes, a pessoa fez uma semana de dieta, às vezes, enjoou de fazer aquele café da manhã. Aí, foi lá, comeu alguma coisa que queria, daqui a pouco, já, quer saber, eu errei, né, eu acho que eu vou abandonar. Porque, às vezes, no primeiro deslize, a pessoa já pensa assim, realmente, né, eu sou fraca, eu não consigo. Eu não consegui então, hoje, vou deixar. Então, eu vou comer pizza hoje à noite. E aí, já joga tudo pro alto. Mas, na verdade, não, tá tudo certo. É só voltar na próxima refeição e fazer. Esquecer como porque a vida vai aconteceu. ser assim, né? Vai ter dias que a gente tem comemoração, vai comer alguma coisa fora, mas o importante é, na maior parte do tempo, tu ter uma alimentação saudável, né? Então, o que eu vejo muito é isso. E outra que é, antes de começar a dieta, as pessoas têm medo de, às vezes, ir em nutricionista porque acha que vai passar fome. Eu vou lá, ela vai me tirar tudo do que eu gosto, vai tirar meu chocolate, então eu já não quero ir. E, na verdade, muito pelo contrário, né? Até tem muitos pacientes meus que relatam que comem mais agora do que antes. Porque, assim, são alimentos mais nutritivos. Todos os alimentos que consomem acabam dando mais saciedade pelos nutrientes que tem, né? E eu, geralmente, né, eu oriento o paciente a fazer várias refeições ao dia, ter rotina alimentar, coisa que, às vezes, o paciente só almoça e janta. Então, no fim, claro que vai ter fome ao longo do dia, porque as refeições estão erradas, né? Sim. A gente tem aqui no estúdio um caso único, que é de uma pessoa que quer engordar. Que é o Marcos. Que ele tá... No chat também tem Também gente tem falando. é? Não tem problema, a Samara falou isso, teve mais uma pessoa que falou aqui. Vamos falar então sobre pra você que quer engordar. Primeiro... e muita gente não dá atenção, né? A gente só fala de emagrecimento, né? Olha aí, ó. Tem inveja de você, mas... Como é que faz uma dieta pra engordar? Não é o caso agora, mas só abrindo um parênteses, né? Só pra você quem tem que dúvida, quer emagrecer, né? tá por vida agora. Não pode, tem que deixar bem claro isso daí, que não é dica pra quem precisa, quer. Né? Mas sabe que é uma dificuldade, eu falo que pra quem quer ganhar peso, a dedicação às vezes precisa ser muito maior e é muito mais, entre aspas, difícil do que emagrecer. Caramba. Porque o metabolismo é muito acelerado, geralmente são pacientes que não têm fome, que não têm apetite, que é aquilo que come bem pouquinho, fazem poucas refeições ao longo do dia, então a gente realmente precisa melhorar a qualidade, aumentar a quantidade, fazer muitas refeições ao longo do dia. Também toda refeição. E tu sabe que tem muita gente que faz isso, pensa, quero ganhar peso, eu vou começar a comer besteira, eu posso comer de tudo. Na verdade, não, porque vai ficar entre aspas, falso, né, magro, porque se coloca numa avaliação física, vai ter muita gordura, pouca massa magra. E claro, né, além da dieta, o treino, principalmente de musculação, né, que vai ajudar bastante também a ganhar peso saudável, né, porque daí vai ganhar peso de músculo, forma né. saudável, né? Então não adianta a gente aumentar muita caloria, porque vai perder saúde, né. Não faz musculação, né, Marcos? Agora tô Tá fazendo? Olha aí, ó. Então faça musculação também, junto com uma dieta balanceada. Aí. Enfim, eles são, né, pessoas que podem caprichar no carboidrato aí, né, carboidrato bom. Então, arroz, macarrão, batata. Tem que caprichar, consumir bastante proteína, frutas, verduras, né. Só que aí, claro, aí por isso que é importante, claro, o acompanhamento, porque para não sair comendo mais calorias do que deveria, né, tem que ter uma dieta calculada aí. Voltando pro emagrecimento agora. O povo do emagrecimento, volta. Libera os ouvidos aí, que é o nosso foco agora, né? A dieta, tu indica também aí de fazer junto com algum tipo de treino específico, junto com musculação? O que tu indica para os seus pacientes? O público até que chega para mim, como a gente trabalha muito com sobrepeso e obesidade, a maioria chega sedentário. Então, eles chegam muito até do papo ali que vocês estavam tendo. Que eu tenho vergonha de ir pra academia, porque eu não me sinto confortável, porque lá eu não recebo orientação. Então, isso é uma queixa que eu também recebo. Então, eu sempre incentivo o paciente a fazer atividade física, mas eu falo, vamos começar aos poucos, né? Porque às vezes é um paciente que tá com a autoestima baixa, não tem confiança. Então, às vezes, eu atendo muitas mulheres, né? Então, às vezes, elas têm vergonha de colocar uma roupa para ir para academia. Então, eu sempre oriento, começa com uma caminhada, daqui a pouco eu oriento muito também o paciente a procurar uma ajuda profissional, justamente por isso que vocês estavam conversando, porque para o paciente não se lesionar, às vezes é alguém que nunca treinou. Pô, aí se machuca no começo, já era, né? Ou às vezes até fazer atividades coletivas, né? Uma aula de funcional, uma aula de dança, porque aí vai ter um professor orientando e aí tem uma aula que tem mais, né, mais gente, mais pessoas, e isso ajuda a motivar também, né? Mas com certeza ajuda muito no processo, né?
Começar aos poucos também, Começar aos poucos, E às vezes eles, até pra não assustar, né? Às vezes as pessoas querem começar a abraçar tudo de uma vez. Então, às vezes, a alimentação ainda nem tá organizada. Então, às vezes, é muita informação pra pessoa. Então, eu tenho que começar a dieta, eu tenho que fazer exercício. Às vezes, a pessoa não dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Às vezes, pra quem nunca fez nada, daí já quer começar tudo numa vez só, né? Aí, às vezes, a taxa a pessoa não consegue ter consistência naquilo ali, né? Então, é importante ir aos poucos, assim. Mas, com certeza, é sempre válido. Pra esse começo, assim, ou pra quem às vezes tá assistindo agora e quer emagrecer, tem alguns alimentos que tu indica e alguns que, tipo, nessa primeira fase é bom não consumir, pra quem às vezes quer um resultado um pouquinho mais rápido, ou por questão de saudável mesmo, assim, tipo, os alimentos bons e os ruins, assim, nessa fase de emagrecimento. Na verdade, não existe alimentos bons e ruins, mas o que eu sempre indico é comer comida de verdade, né? Então, assim, desembalar menos. Então, hoje a gente vê que a base da alimentação das pessoas são alimentos ultraprocessados. Então, tudo que vem em embalagem, muito pacotinho, ninguém mais, enfim, corta uma fruta, faz legumes, a maioria das... Aqui eu tô muito orgulhosa, inclusive, com essa mesa, né? Primeira coisa que eu comentei quando cheguei aqui. Mas as pessoas estão consumindo alimentos muito prontos. Então, assim, comer comida de verdade, vamos dizer assim, que é o básico, né? Porque muita gente tem medo, às vezes, por exemplo, realmente, de comer batata, de comer comida de verdade. Mas se isso for em equilíbrio, a gente pode incluir numa alimentação, né? E bebidas também açucaradas, né? Então, refrigerante, a própria bebida alcoólica, né? Que isso é um tema também que Vamos falar sobre isso. Que isso é uma coisa que muita gente tem dificuldade de tirar da rotina, né? E às vezes as pessoas não fazem o básico e querem também fazer uma super restrição. Então, assim, comece pelo básico, bem feito, tenha uma rotina, comece a se hidratar, porque a maioria das pessoas que chegam no meu consultório não fazem nem o básico, sabe? E muitas vezes as pessoas também não se permitem a experimentar novos sabores, já dizem, eu não gosto dessa fruta, mas às vezes nem experimentou, às vezes nunca experimentou. Então, isso é algo que também a pessoa precisa... fazer algumas coisas diferentes para ter resultados diferentes, né? Sim, e até na questão das frutas ali também são algumas frutas que são, né, recomendáveis, né? A fruta em si é boa, né? E também no horário certo, né? Eu lembro quando a gente começou lá, tipo, tinha um horário para comer certa fruta, porque se tu come à noite, às vezes não é tão bom. Exatamente, tem toda essa orientação que faz diferença, né? Faz muita diferença. Tem muita gente que às vezes troca, né? Eu não gosto muito de jantar, eu vou comer fruta à noite. Aí às vezes senta lá e come uma laranja, uma maçã, uva. E aí, claro, é frutose, né? Então, assim, querendo não é carboidrato. Então, não só para ganho de peso, que pode atrapalhar, mas também muitas pessoas, por exemplo, têm resistência à insulina, né? Alteração de glicemia. Então, a gente tem que cuidar, porque isso, principalmente à noite, que o corpo não está preparado para receber toda essa carga, acaba sendo prejudicial. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu como saudável? Daí eu sempre na primeira consulta peço o recordatório do que a pessoa come. E muitas vezes, realmente, a base da alimentação é saudável, só que às vezes é quantidade e horário errado. Então, assim, jantando muito tarde, não tomando café da manhã. Então, a rotina não está ajustada, que é isso que é o nosso trabalho, né? Muito tempo também sem comer. Muito tem tempo gente sem que comer. Às vezes almoça na empresa e fica a tarde toda às vezes sem comer. Sem comer. Chega à noite, bate aquele prato. E às vezes durante a tarde a gente está tão envolvido no trabalho que nem lembra, nem lembra. Presta atenção que tem fome. Só que quando chega em casa, às vezes já é no caminho, né? Já passa na panificadora, já compra um chineque. Então... Pô, e o negócio que em Joinville é ruim fazer, a gente foi esses dias andar de bike. Foi andar de bike. A gente foi andar de bike ali no horário era mais 7 e pouco, assim. Passando pelas ruas, assim. Cara, é o pior horário pra quem quer emagrecer e fazer exercício, porque tu passa na rua, é só um cheiro de janta. Meu, cheiro de janta. Um cheiro de... Aí tem os x-salada tudo abrindo. Não, é verdade, Então não recomendo. Vá um pouquinho mais tarde ou um pouquinho antes. Uma dica que eu sempre dou é que a pessoa precisa, quando ela começa, independente se está com acompanhamento ou não, mas é ter uma organização. Então, começar o seu dia sabendo que você vai comer ao longo do dia. Verdade. Então, vai almoçar no trabalho. Então, o que você vai levar? Ou, enfim, vai almoçar fora? Qual é o restaurante? Tem opções saudáveis lá? Vai chegar em casa cansado do trabalho, porque a gente chega exausto. Às vezes já tem que cuidar da casa, dos filhos. Então tem que ter alguma coisa preparada, já planejada, uma salada higienizada, uma proteína pronta, porque senão vai chegar cansado, às vezes com um monte de demanda em casa. Prático. É mais fácil pedir comida, então, né? Porque a gente na hora só quer matar a fome. E quando tu vai pedir comida, tu não vai na opção saudável. Não vai na opção saudável. Isso é uma dica, né? Já tirar o aplicativo pronto, faz as marmitinhas. As marmitas resolvem bastante, ajudam muito, porque a gente tem que pensar na praticidade também. Então esse é até outro medo. Muitas pessoas às vezes não gostam tem medo de começar uma dieta, achando
achando que vai dar trabalho. Na verdade, isso é uma coisa que eu sempre ensino em consultório, assim, até como organizar essa logística do dia a dia. E eu sempre sou muito do básico. Então, assim, enfim, a gente não precisa inventar muita coisa para comer saudável, né? Só que organizar uma rotina já faz toda a diferença e já ajuda muito no emagrecimento também. Ter rotina de horários, né? Ali na NutriGold, ali, uma coisa que foi bem legal e que ajudou bastante a gente foi o trabalho da Mônica ali, da terapeuta, né? Sim. Como é que é essa parte, assim, esse auxílio, principalmente nesse início, né? Na parte da mente também, né? Porque às vezes a gente tem que, né? A Jess até fala que a gente tem que emagrecer a mente um pouco também, né? Exatamente. Às vezes a gente tá ali com vários, até às vezes outros problemas, dificuldades, até vergonha que tem, que nem tu falou, vários traumas que tem e que às vezes acaba dando esse rebote na hora ali que tu tá querendo emagrecer também, né? Exatamente. Esses anos, né, 8 anos que eu atendo em consultório e trabalhando com emagrecimento, eu senti a necessidade de ter na equipe uma terapeuta, porque muitas vezes essa demanda vinha para mim, mas eu não tinha as ferramentas, né, de uma terapeuta, e aonde eu via que as pessoas mais se sabotavam e pausavam, às vezes, um acompanhamento, ou paravam de fazer a dieta, era por conta do comportamento e da mentalidade. E lembrando também que a obesidade é uma doença, né? Uma doença crônica. Então, ela precisa de um tratamento interdisciplinar. Então, a terapeuta, né? A Mônica veio para a equipe justamente para auxiliar nessa parte de controle de ansiedade, compulsão alimentar, que é muito comum em pacientes obesos. E principalmente para esse autorresgate, né? Porque muitas vezes a pessoa não consegue se olhar no espelho, ela não tira fotos, tem vergonha, tem traumas porque já fez, às vezes, 5, 10 tratamentos e não conseguiu. Às vezes não tem apoio familiar, então é muito importante ter esse suporte junto com a nutrição, e aí é onde a gente consegue resultados satisfatórios. E não só durante o tratamento, mas principalmente já pensando na manutenção. Depois, né? Porque se a pessoa tem essa mudança de mentalidade, essa mudança de comportamento, ela consegue manter depois, mesmo quando não estiver mais conosco. Sim, então isso é muito legal. E aí onde a gente vê realmente, em poucas semanas, o paciente se transformando, assim, sabe? Então a gente tem pacientes, por exemplo, que chegou lá e não se olhava no espelho, fazia meses que não tirava foto e já nas primeiras semanas já conseguiu se olhar, já conseguiu comprar uma roupa nova. Então isso é tanta coisa que fica escondida, né? Que às vezes as pessoas não... Teve um que tu postou essa semana também, né? Do rapaz lá que teve um resultado incrível, né? Sim, teve um resultado muito bom. Deu quase 10 quilos em 27 dias. Cara, 27 dias. 9 quilos e 800, Claro que tem todo o teu acompanhamento e também todo o esforço dele, ele também conseguiu seguir certinho, principalmente final de ano, né? No nosso acompanhamento, como nós trabalhamos muito essa base da saúde, na primeira consulta, além de toda a avaliação física, e eu conheço todo o histórico do paciente, eu solicito exames, né? Então, esses exames conseguem trazer muitas respostas, assim, sobre a saúde, sobre o metabolismo do paciente, e a gente trata qualquer desordem que ele tenha, né? Então, muitos pacientes, por exemplo, final de ano, conseguiram perder peso. Esse, por exemplo, perdeu 4,5 kg agora no final de ano. Mas porque estava com a suplementação, estava com as orientações. Eu dei orientações para final de ano também, o que fazer nas festas, né? Então, por isso que é importante o acompanhamento, né? A gente precisa dessa orientação. Sim, com certeza. Já vamos abrir para perguntas, mas antes eu queria falar sobre o assunto da bebida alcoólica. Isso é polêmico, né? Bebida alcoólica durante o processo de emagrecimento. Então, ele atrapalha. O álcool, ele se transforma em açúcar no corpo, ele traz muita retenção de líquido, então é o que, por exemplo, num final de semana, o paciente pode ganhar 2, 3 quilos por conta do álcool, e essa retenção demora aí cerca de 72 horas ou mais para sair do corpo. Então, pensa que às vezes já é o dia que o paciente está bebendo de novo, né? É o prejuízo que fica, prejuízo que fica. E sem contar que são calorias vazias, né? Então, a caloria do álcool só perde para gordura, então a cada grama ali tem 7 calorias, a gordura tem 9, por exemplo. E ela nunca tá associada sozinha, né? Geralmente, uma cerveja tá com churrasco, tá com uma maionese, então é muita caloria. E principalmente para ganho de massa, né? É o que mais atrapalha pro processo de ganho de massa magra. E o Marcos, para quem é magro também é ruim a bebida, tá? Não fica rindo aí, não. Ele atrapalha o metabolismo. Parou. Eu falo, assim, tudo é equilíbrio, né? Então, assim, eu sempre explico pro paciente os malefícios, mas é claro, de vez em quando, num social, não é aquilo ali pontual que vai te engordar e emagrecer. Nada engorda ou emagrece pontualmente. Mas, num geral, com certeza atrapalha, né? Vamos abrir para as perguntas da galera. Vamos lá. Bom, vamos lá.
Eu vou começar com uma pergunta que eu acho, assim, eu não sou especialista em nada, mas tem várias estratégias de dieta, né? Uhum. E aí aqui a pergunta é assim, jejum intermitente de 16 horas pode ser adicionado num processo de perda de peso? Quantas vezes na semana? Uhum. É uma estratégia, Duda, também? Sim, o jejum também é uma dúvida bem frequente no consultório. O jejum, ele sim é uma estratégia, eu inclusive uso com alguns pacientes, mas o que eu vejo é que as pessoas acabam fazendo muitas vezes sem uma orientação. Então, onde muitas vezes passam mal, ficam tontas, acaba tendo deficiência de vitaminas, então o paciente precisa ter uma alimentação equilibrada no período na janela ali de alimentação, para que esse jejum seja eficaz. Porque muita gente às vezes já pula o café da manhã porque não tem fome, querendo ou não está de jejum, mas nem por isso vai promover um emagrecimento, por exemplo, né? Então, na estratégia de jejum, geralmente eu indico uma alimentação mais low carb, mais rica em gordura boa ao longo do dia. Tem que ter uma alimentação bem equilibrada, vamos dizer assim, se o paciente vai fazer o jejum de manhã, né? O jantar tem que ser uma refeição equilibrada. Depois um almoço também, né? E depois um almoço também. Então, assim, essa quebra do jejum, né? Que é a primeira refeição pós-jejum, tem que ser uma alimentação rica em nutrientes, principalmente em gordura boa e proteína. Então, não adianta quebrar, por exemplo, vou comer só uma fruta, né? Ou comer uma besteira, porque tem gente que quebra o jejum comendo ainda uma besteira, né? Então, que acha que ficou uma refeição sem fazer, daí vai compensar na outra e não adianta nada, né? Exatamente. Então, é sim uma estratégia, auxilia muito, principalmente até para a função intestinal, para a produção de enzimas digestivas, né? Só que é importante só ter essa clareza da alimentação e se manter muito bem hidratado durante o jejum também. Tá, e ainda o Lê, ele perguntou quais suplementos ajudam para o ganho de hipertrofia? Para hipertrofia, o que eu sempre falo, né? Tem muitos suplementos que ajudam, mas aquilo do básico tem que ser bem feito, né? Então, a pessoa tem que estar tendo uma alimentação bem equilibrada, consumir bons carboidratos, boa quantidade de proteína ao longo do dia, para daí suplementar, né? Então, o whey protein é uma boa opção quando o paciente não consegue consumir a proteína adequada ao longo do dia. A creatina também é um ótimo suplemento. Ela ajuda a melhorar a resistência, aumento de força, ajuda muito no processo de recuperação muscular mesmo. E aí tem zinco, magnésio, vitamina D, que auxilia bastante também. Mas o principal eu sempre falo, assim, quando o paciente já chega, às vezes, focando no suplemento, o básico da alimentação tem que estar muito bem feito, né? Já talvez para a segunda etapa, já. Né? Principalmente pré e pós-treino, porque tem muita gente que não come nada para treinar, não come nada no pós-treino, e é naquela janela ali que o corpo está precisando de nutriente, né? Então, é muito importante ter essa refeição bem organizada. A Samara mandou aqui. Quais dicas você dá quando a ansiedade ataca e a vontade é de devorar a geladeira? Comer até o reboco da parede. Principalmente na TPM, né? As mulheres que sabem aí. Muitas vezes isso acontece por dois fatores. Às vezes ou por ansiedade, ou porque às vezes a alimentação ao longo do dia tá errada. Então é aquele paciente às vezes que almoça, fica a tarde toda sem comer e chega à noite querendo comer tudo que vê pela frente. Então a primeira é regular a quantidade de refeições ao longo do dia e também colocar alimentos nutritivos. Por exemplo, fazer um almoço ali bem equilibrado com bastante verdura, proteínas, porque mulher geralmente até tem dificuldade de comer proteínas. À tarde, né, consumir algo também que sacie por mais horas, né? Então fruta, aveia, panqueca. Tem uma fruta específica que dá mais saciedade, assim? Então, no geral, a banana, né? A banana ajuda bastante. Uma banana com aveia e canela, por exemplo, algo que sacia bastante. Consumir proteína à tarde também, então ovo, omelete, iogurtes que já tem proteína, né? E, assim, ter opções saudáveis em casa. Então, assim, se é aquele dia que, não, eu quero consumir algo, enfim, tô com muita fome, ter as opções saudáveis em casa. Faz um omelete com banana, que tem os dois, já resolve já. Então, às vezes, assim, as oleaginosas, pipoca é algo legal também. Claro, tem que controlar o uso da gordura, mas uma pipoca sem óleo, por exemplo, dá pra fazer. A gente comprou um que faz no micro-ondas, que é... sei lá, acho que é tipo de silicone, assim. Ah, tu sim. bota a pipoca ali, sem óleo, sem nada e, cara... É ótimo, Não, tenho justamente tem uma pergunta aqui se pipoca na dieta pode. Pode, o milho, na verdade, tem bastante fibra, né? O que eu sempre oriento é essa questão da gordura, porque a gordura, ela aumenta muito a caloria da dieta, né? Do dia em si. Então, por exemplo, essas pipocas de micro-ondas, pipoca de cinema, é muito calórica ali. Um pacotinho daquele tem umas 900 calorias, né? Então, a gente tem que cuidar só da forma do preparo. Então, fazendo micro-ondas com água. Cancela o cinema. Ou leva a pipoca na bolsa. Mas pode sim, ela é uma ótima estratégia. Inclusive, tem alguns pacientes que às vezes colocam de lanchinho, por exemplo, com
com whey, né? Porque daí tem uma fonte de proteína e carboidrato, porque a pipoca é carboidrato. Mas ela ajuda muito na saciedade, naquela hora que a gente quer mastigar, porque tem hora que a gente só quer ficar mastigando, quer beliscar, né? E tal, né? Por causa da ansiedade, justamente. Exatamente, né? Então ela ajuda sim. Legal. Tem uma pergunta aqui do Júlio. Energéticos atrapalham muito na dieta? Então, o energético é bem polêmico. Tem energético sem açúcar, né? Tem energético sem açúcar. O problema é que, assim, acaba sendo um estimulante. Então, tem muita gente, por exemplo, para quem sofre de ansiedade, isso acaba sendo um problema. E esse sem açúcar, assim, pensando na caloria, realmente a caloria é baixa. Tem alguns, inclusive, que é 0. Só que o problema é que daí tem muitos ingredientes industrializados, né? Então, assim, adoçantes, por exemplo, que são industrializados, que o corpo não reconhece. Então, às vezes, acaba dando mais vontade de doce, né? Então, ainda assim, se for tomar, tem que ser em quantidade pouca durante a semana e preferir por esses zeros. Beleza. E o Everton mandou aqui. O custo da dieta fica maior do que na alimentação convencional? Isso aí, às vezes é uma dúvida também, né? Às vezes tu acaba mudando ali o cardápio e o custo disso. Então, na verdade, os pacientes relatam bastante para mim, que na verdade eles gastam muito menos do que na alimentação convencional. Eles ficam impressionados, inclusive, porque muita gente acha isso. Eu vou começar a dieta, eu tenho que comer o sal daquilo lá, a castanha não sei da onde. Então, assim, eu falo, a maioria dos produtos que eu indico você encontra no mercado, é o básico, e você vai deixar de gastar a pizza, o hambúrguer toda semana, porque tem gente que pede comida todos os dias, né? Então, é muito mais barato, na verdade. No fim acaba sendo mais barato mesmo. E assim, a comida básica, né? Porque se a gente for enfeitar, é claro, hoje tem um leque de opções de suplemento, de comidas mais caras, mas assim, se tu fazer o básico bem feito, é muito barato e que é nutritivo, né? Tá. Aí a Samia mandou aqui. Cada dieta é única ou a mesma dieta pode ser seguida por várias pessoas? Isso é uma ótima pergunta também. A alimentação, ela é individualizada, por isso a importância do profissional nutricionista, né? Então, a gente não pode, né? Não é indicado fazer a dieta da amiga, a dieta da mãe, do vizinho, porque na nossa consulta, nessa primeira consulta, a gente faz uma avaliação de mais de 1 hora para entender toda a saúde do paciente, a rotina, as individualidades, o histórico. Tem muitas patologias que, por exemplo, vários nutrientes não podem ser consumidos. Por exemplo, quem tem tireoide tem que cuidar com alguns alimentos, quem tem diabetes já não pode outros. Por isso que eu digo que não existe alimento bom e ruim, mas depende para quem, né? Então, a dieta precisa sim ser individualizada. Por isso que muitas vezes as pessoas tentam fazer a dieta do outro e não dá certo, ou às vezes tem muitos sintomas. Na internet e, não consegui fazer, ou fiquei com dor de cabeça, fiquei fraco, daí já... E assim, primeiro também que a gente calcula a dieta de acordo com a avaliação física do paciente, né? Então, cada um tem uma demanda, comer, né? Exatamente. Cada um tem uma demanda energética. Vamos lá. E o que é pior, Duda? Açúcar ou sódio? Qual precisa cuidar mais? Olha só. O pessoal tá... Pois é, tô gostando de ver. Então, sem sombra de dúvidas, o açúcar. O açúcar é um dos maiores vilões, né? E o que mais, enfim, tá realmente maltratando a saúde das pessoas. E o açúcar tá mascarado, tá adicionado em muitos produtos que as pessoas às vezes nem sabem, agora né? Agora tem esse adesivinho... que é muito bom. Quando tu pega na prateleira, tu olha assim... alto em açúcar. Isso daí foi um salto na publicidade. Realmente tá muito bom. Porque bastante. Isso assusta um pouquinho, né? A gente olhar gordura alta em gordura saturada, alta em açúcar. Então, o açúcar, até porque o sódio, em excesso, tem que cuidar. Mas a gente também precisa para regular várias funções do nosso organismo. Então, o açúcar, com certeza, é um dos piores. E o nosso corpo, ele vicia muito mais, né? No açúcar, né? Inclusive, tem vários estudos que comparam até com o uso da cocaína, por exemplo. Que o nosso corpo, ele vicia tanto quanto a droga, né? Por isso que muita gente sofre abstinência. Vai ficar 1 semana sem açúcar. Sim. A pessoa tem dor de cabeça, fica irritada, muda o humor, acaba tendo muitas vezes compulsão, porque realmente o corpo tem essa necessidade e é um vício, né? Mais uma pergunta? Tem algumas aqui ainda. Ó, água com limão em jejum pela manhã. Realmente faz diferença ou é mito? Se correr lá no pé do limão, buscar e voltar... Aí já faz um abdominal, né? Então, para emagrecimento não, que muita gente acha, né, que ela vai derreter a gordura, o pessoal pensa alguma coisa assim, né? Mas como é fonte de vitamina C, auxilia muito para a digestão. Mal não faz. Mal não faz, inclusive faz bem, né? Tem muitos shots que a gente indica
dica para usar de manhã, por exemplo, né? Então, ela melhora a função intestinal, é rica em vitamina C, então auxilia muito na imunidade. Eu geralmente recomendo até misturar com cúrcuma em pó de manhã. Então, é um shot bem legal para imunidade, mas não para função de emagrecimento, né? Emagrecimento é que tu faz depois do shot de limão lá. Exatamente, o resto da alimentação. Mas não faz mal, né? Não, inclusive pode ser utilizado. Sim. E muita gente às vezes tem medo porque ele é ácido, né? Mas no estômago ele se torna básico. Então pode ser consumido para quem às vezes tem problema de estômago, assim, não tem problema. Show. E o que é a retenção de líquido e como diminuir? Isso também, né? Muitas pessoas sofrem. A retenção de líquido, ela pode ser por vários fatores. Às vezes, por uma alimentação rica em sódio, alimento industrializado, bebida alcoólica, baixa ingestão de água também. Ou, às vezes, até por problemas hormonais. Principalmente mulheres têm muito, né? Ou, às vezes, quem faz uso de hormônio, né? De anticoncepcional, alguma coisa assim, realmente acaba tendo um pouquinho mais. O que eu sempre indico, claro, a dica básica é hidratação. Toma bastante água. Alimentos também ricos em água, né? Então, frutas, verduras. A atividade física auxilia muito também. E aí, diminuir alimentos industrializados, né? Porque todo alimento industrializado, se a gente for observar, tem sódio. Então, às vezes, a base da alimentação é isso. Sim. O que vai, às vezes, mesmo tomando muita água, acaba não tendo essa diferença, digamos assim, né? Tem mais 2 perguntas aqui. Uma é da Samara. Eu tenho muita dificuldade de comer. Realmente não sinto fome. Por conta disso, pulo várias refeições no dia. Dessas pessoas. Quais dicas você me dá? Só que é a mesma pessoa, expondo, que mandou dizendo que às vezes tem ansiedade e ataca a geladeira. Aí? Olha aí, ó. Então já tá. Então já tá de respondido. Então já tá respondido, na verdade, porque fica muitas horas sem comer, que é o que eu já tinha falado, né? A alimentação, muita gente negligencia as primeiras refeições, a primeira refeição do dia, lá que é o café da manhã, né? E é muito importante, porque ela que vai regular a sua fome ao longo do dia também, né? Então, muita gente, eu acordo sem fome. Às vezes, o acordar sem fome é porque, às vezes, tá tendo uma sobrecarga de fígado, o paciente tá inflamado. Caramba. Tanto que quando a gente começa a desinflamar e organizar a refeição do paciente, o paciente que não comia de manhã começa, não, agora eu tô acordando com fome. Meu fígado tá bom, então, porque eu acordo já... com fome. Ou, às vezes, porque o sono tá desajustado também, né? Então, a alimentação ao longo do dia precisa ser regulada. Começar o dia, por exemplo, com uma boa fonte de carboidrato e proteína, por exemplo, comer um pãozinho integral com ovo, né, um abacate, comer uma fruta com aveia, por exemplo, isso já vai regulando ao longo do dia de não ter esses picos de refeição. Criar essa rotina de fazer a alimentação certinho. Fazer café alimentação da manhã, certinha. O almoço, café da tarde, parar ali para fazer a refeição. Exatamente. Né? E às vezes essa falta de apetite, às vezes é porque não tá prestando atenção, não tá tendo um momento para fazer a refeição, porque muita gente fala assim, mas o meu trabalho é estressante, eu não consigo parar, mas que seja 15 minutos. Sim. A gente precisa se colocar na agenda também, né? Então a gente precisa... Importante, né, alimentação. A gente precisa ter essas pausas ao longo do dia para fazer refeição, né? Ela se justificou aqui, disse que quem perguntou primeiro foi... ela mandou a pergunta do marido. Então tá bom. Vamos fingir que a gente acredita. Duda... Mas até respondendo, então, já que ela se justificou, né, para ajudar ela nessa questão do apetite, uma coisa que eu indico muito também são, às vezes, vitaminas que auxiliam, né? Quem não tem muita fome ao longo do dia, fazer vitaminas, por exemplo, shake de proteína com aveia, com frutas, às vezes sucos, ajudam bastante. A gente acaba conseguindo colocar bastante nutriente ali e não precisa fazer a refeição sólida, né? Porque realmente, quem tem dificuldade para fazer refeição sólida não vai conseguir fazer 5 refeições sólidas ao longo do dia. Aí é onde entra muito bem a suplementação, por exemplo, né? Então já é uma dica aí para você também. Tem uma pergunta aqui muito legal. Duda, falam de gordura saturada, gordura boa, gordura ruim, gordura magra, gordura gorda. Quais são as gorduras e em quais alimentos elas estão presentes? Uma pergunta muito boa. Nossa, o pessoal tá caprichando aí, tô gostando de ver. Botou no chinelo minhas perguntas ali. Vou contratar o pessoal aí pra fazer a pauta do programa na próxima. Então, a gordura trans, que é a criada pela indústria, é a pior, né? Hoje, muitos alimentos industrializados já vêm com o símbolozinho, né? Isso é bom, né? Que é um símbolozinho amarelo. Esse símbolozinho no produto já foge. Já foge, Geralmente é chips, né? Produtinhos assim que é rica em gordura. E é um alerta, inclusive, para crianças, né? Porque bolacha recheada, chips, salgadinhos, geralmente é a base de gordura trans. Então, às vezes é a base da alimentação da
criança. Sim. Por isso que a obesidade infantil também está aumentando, né? A gordura boa que a gente fala é a gordura que é natural, que vem dos alimentos. Então, por exemplo, azeite de oliva, o abacate, castanhas, nozes, amêndoas. São gorduras que auxiliam, inclusive, no controle de colesterol, triglicerídeos. Então, para quem faz Isso é uso, importante. para quem tem histórico, às vezes até faz uso de medicação para colesterol, por exemplo, precisa aumentar essas fontes. O ômega 3 também é um suplemento que todos deveriam usar. Sim, a gente toma lá todo dia. Que é muito raro a gente conseguir isso na alimentação, né? Então é uma gordura boa. E gordura e outras gorduras também, por exemplo, de margarina, por exemplo, que é uma gordura, né, saturada, que é uma gordura ruim. Margarina. Cara, eu fui Lá muito na zoada praia, no final lá- do ano, porque... Lá na praia foi tema margarina. Foi tema Margarina. margarina. O pessoal tava comendo margarina. Eu falei, nossa, vocês comem margarina. Super julguei, assim. Aí me zoaram também, né? Mas enfim. A gente começa a cuidar da alimentação, começa a olhar o que os Aham. outros comem em volta, né? Então, o foco realmente é, se for priorizar a gordura, são essas gorduras boas que vêm já natural do alimento. E, inclusive, elas ajudam muito no processo de emagrecimento, porque elas dão muita saciedade. Então, por boa. exemplo, começar o dia consumindo um abacate, por exemplo, ou uma guacamole, vai reduzir a fome nas próximas horas. E daí são só esses dois tipos de gordura, tipo gordura trans e gordura Saturada. boa, Gordura digamos assim. Pode te procurar lá, consegue ainda emagrecer Sim. após os 40 anos também. Sim, eu tenho muitos pacientes 40, 50 anos e com certeza consegue. Às vezes a pessoa passou uma vida toda também sem acompanhamento, lutando, né, contra a balança. E aí a gente já tem que, inclusive, já olhar um pouco mais para a questão hormonal dessa paciente, às vezes orientar até buscar também auxílio médico, né, para esse ajuste hormonal. E tem muitas suplementações que após os 40 anos é importante, né? Então, assim, onde também eu faço toda essa suplementação para auxiliar no processo de emagrecimento, tá? Lembrando que aqui a gente está falando com dois profissionais, né? A gente conversou com o Ado da educação física, a Duda da saúde, mas também a importância de procurar um médico, né? Para fazer uma avaliação médica, fazer os exames para ver como é que tá, né, a sua rotina de exame. Tem gente que nunca faz exames, né? A gente fez os exames no começo lá, depois refez, depois de quase 3 meses ali, né? E melhorou praticamente tudo, né? Tudo, né? É por isso que é importante também de fazer o exame para saber que caminho seguir ali, vamos dizer, né? Se tem alguma Exatamente. dificuldade, depois também está dando certo e tal, para fazer esse acompanhamento, né? E muita gente, assim, que eu solicito os exames em consulta, a gente faz toda essa análise antes e pós-tratamento, até para ter a prova real da saúde. E muitas pessoas, assim, ou nunca fizeram, ou já faz mais de 2 anos que não fazem exames, né? Então é muito importante, porque inclusive pessoas que às vezes estão com um peso dentro do ideal, muitas vezes quando faz exame a gente descobre que tá com colesterol alterado, triglicerídeos, e aí a pessoa pensa, mas eu tô no meu peso, mas às vezes a alimentação Não é tá só a muito balança, ruim, né? e aí a saúde já tá pedindo um alerta ali, né? Então, por isso que é a importância de ter esse acompanhamento. E até para não usar suplementação sozinho, né? Sem orientação nenhuma, né? Eu queria até que tu falasse um pouquinho sobre como que funciona lá na NutriGold, lá, uma pessoa que chega lá e procura vocês, como é que é o processo, né, a rotina ali pra galera entender e de repente já procurar vocês ali já essa semana já, né, pra tirar pra as começar dúvidas. o ano pra aí começar saudável, já o ano né? já no projeto, né? É isso mesmo. Então, na NutriGold nós temos esse acompanhamento interdisciplinar. Então, a primeira consulta é comigo, né, que sou nutricionista. Então, faço uma consulta aí de mais de 1 hora, avaliando todo o histórico do paciente, entendendo as queixas, histórico de saúde, histórico familiar. Faço a solicitação de exames. E aí, a gente começa essa jornada de saúde, que eu digo, né? A gente faz todos os ajustes dos exames. Então, se tá com deficiência de vitamina, alguma alteração, porque o que muitos acham, né, que emagrecimento é só déficit calórico, é a maior parte, mas a gente também precisa de micronutrientes para o metabolismo funcionar, né? Então, assim, né? às vezes tá com deficiência de selênio, de magnésio, de zinco, de vitamina D. Que todo mundo de Joinville tem, falta. Vitamina D precisa, realmente é baixo em todo dá mundo, sol. B12. Quando dá sol, dá 40 graus, daí não Exatamente. compensa, tudo num dia só também não dá, né? Não dá, o corpo não consegue dar conta de Distribuir. absorver. Então, e aí muitas vezes as pessoas começam uma dieta por conta e não fazem essas suplementações, onde começa a ter, por exemplo, muito cansaço, dor de cabeça, desânimo. Dor de cabeça porque que às acontece vezes bastante às vezes no começo. No né? começo, porque é aquilo que eu falei do açúcar, né? O corpo tá desinflamando. Então, a gente faz toda essa parte da suplementação, dieta individualizada, e o acompanhamento é de 10 em 10 dias no consultório comigo. Isso é importante. Então, a gente faz pesagens, circunferências, faz todo o acompanhamento de dúvidas. Então, a gente acompanha cada etapa dessa jornada. E, além disso, em paralelo, tem a consulta com a Mônica, que é a nossa terapeuta, que ela vai tratando a parte da
mente e eu a parte do corpo, né? Então, onde a gente consegue resultados satisfatórios. E o acompanhamento, a gente trabalha como o foco é emagrecimento. Em uma consulta, nós não conseguimos resolver o problema do paciente. O nosso acompanhamento é de 90 dias, onde a gente consegue ter um desfecho desse tratamento, né? A gente consegue acompanhar a evolução do exame, a evolução de saúde, e aí o paciente consegue sair da clínica com uma manutenção. Inclusive, a gente orienta, né, que depois de um peso significativo ali que ele perdeu, ele mantém esse peso aí pelo menos 1 ano, né, para o corpo criar uma nova memória de peso, e depois é recomendado que pelo menos uma vez por mês ou a cada 2 meses ele se mantenha na clínica, né, é importante esse acompanhamento para ele não... Mas a ideia é que ele aprenda essa questão da manutenção, né, aprenda a cuidar da sua saúde. Entendo, e muda um pouco essa mentalidade também, né? Exatamente, mas é muito importante, às vezes as pessoas buscam por um milagre, então acham que uma consulta vai resolver tudo. Eu tenho 20, 30 quilos, em uma consulta com cardápio, vindo daqui a 3 meses eu vou conseguir resolver. Não, a gente precisa acompanhar de perto, porque vai ter os desafios no meio do caminho e precisa ter esse auxílio profissional, né? Tem uma última pergunta aqui, que também é muito pertinente, que mandaram lá. Como emagrecer comendo Schneck todo dia? Nossa, essa daí é o sonho de todo joinvilense, né? Nossa Senhora. Olha, todo dia vai ser bem difícil isso acontecer, né? Quantidade de açúcar, gordura, mas o que eu ensino, né? Na verdade, dentro de um equilíbrio, você tá mantendo uma alimentação saudável na maior parte do tempo, o Schneck, a cuca, de vez em quando dá pra colocar no café da tarde ali. E conseguimos, galera. Inclusive, tu fez uma receita da cuca saudável, né? Então, no Festival de Cucas, no né? Festival de Cucas eu participei há uns anos atrás, dessa? ganhei em segundo lugar Aí, no Festival de Cucas. Festival de Cucas de Joinville. Era uma cuca, queremos a receita. Logo tem lá no Instagram, né? Ainda tem eu quero até postar uma nova versão aí que eu criei, mas é uma cuca de banana com chocolate, sem glúten, e nossa, foi um sucesso, assim, na época. Inclusive, na época eu até vendi algumas que o pessoal pediu, assim, mas foi bem legal. E dá pra adaptar, né? Eu quero criar de Schneck agora aí, ó, Schneck saudável. Né? Mas a de cuca dá pra fazer, sim, saudável, fica uma delícia. Então, bem legal. Aí até teve uma panificadora aí que depois repercutiu, bem legal, assim, deu o que falar. Aí bota lá pra servir na consulta, daí a galera já vende por causa da cuca. Exatamente, E é importante isso, né, de ensinar que tem muitos alimentos gostosos, dá pra adaptar muitas receitas, que muita gente também tem medo de ir pra fazer uma dieta achando que a alimentação é sem graça, é sem sabor, né? Mas muito pelo contrário, tem muita coisa gostosa e às vezes até mais gostosa que a tradicional. A gente fez um cookies ontem ali, ficou uma maravilha. Ficou bom? Sigam para mais dicas. Sigam para mais dicas. Expectativa e realidade. Não, a gente faz bastante receitinhas lá já, principalmente, né? Que manda muito bem na cozinha aí. E a gente experimenta bastante coisa. Tem muita coisa boa pra comer. Muita. É um outro mundo, né? Na verdade, que a gente começa a aprender, né? E, tipo, acho que passa fome, não passa fome. Você faz uma dieta ali balanceada ali, não tem erro, né? Exatamente. Não tem. E dá pra equilibrar, comer de tudo um pouco, né? Sim. Pô, agradecer aqui a Maria Eduarda, @dudaduarte.nutri. O pessoal pode te chamar lá no Instagram da clínica também, @clínica NutriGold. Isso mesmo, pode chamar lá, a gente passa as informações para quem quer começar o ano aí cuidando da saúde, fazendo um check-up, né, tendo essa orientação. Esse é o ano, hein? Esse é o ano, é verdade. Esse é o ano, 2024. E realmente mudou muito, assim, a percepção das pessoas buscando por mais saúde, né, então, principalmente pós-pandemia, então, isso acabou crescendo bastante, então é bem legal, as pessoas estão dando mais importância. Antigamente era muito estética, agora estão visando mais saúde, né? Então é isso aí, galera. Bora se preparar aí pro verão, pro ano, né? E não pensar também só aqui momentâneo, mas pensar também na saúde, tá? Volta e meia a gente vai fazer outros programas temáticos, assim, também, pra galera tirar bastante as dúvidas e, né, bater um papo aqui com a gente, que hoje foi bem legal. Muito obrigado, Muito legal. Duda. Gostei também. Gostei da participação aí do pessoal. Obrigado pelo convite. Valeu, Duda. Valeu, Adol, pela participação. Tem o resultado? Temos o resultado do sorteio da consultoria com o Ado e nosso personal e mais a garrafinha personalizada. O grande sortudo que vai começar o ano muito fit é Lucas Oliver do Glória. Essa eu quero ver, hein? O coração vai boiar de água. Bora aí, pode entrar em contato com a gente passa pro Ado ali as informações ali pra você começar. E você já segue também o Ado, segue a Duda lá, para você começar aí seu projeto, né, do ano novo, vida nova, que agora vai. Aquele projeto tá desde 2015 lá, renovando. Exatamente. Uma hora tem que sair do papel, né? Que seja esse ano.